Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu quero te contar sobre algumas situações em que às vezes o empregado chega para o empregador e para você, empreendedor, e fala: olha, eu tive que resolver um probleminha, não desconto meu dia. E aí, vai poder descontar? Vamos então trabalhar essas situações. Eu gostaria de trabalhar 7 situações. A primeira: se o seu empregado foi ao banco resolver alguns problemas, ele pode faltar de serviço? Não, ele não pode faltar de serviço porque ele vai ao banco resolver problemas particulares. Se ele faltou, você, empreendedor, pode descontar do salário dele porque ele está ausente no dia de trabalho. Você precisa desse trabalho dele. Uma opção é uma compensação de horas. Se ele foi ao banco, compensa as horas que ele não conseguiu trabalhar naquele dia. Mas para isso é preciso ter um acordo de compensação de horas, que veremos em outro bizu. Então, em regra, ir ao banco não gera o direito de poder faltar e não ter o desconto em salário. O segundo caso que eu gostaria que você pensasse sempre, e eu já trabalhei isso em bizu, é o caso de greve no transporte público. Se o seu empregado não foi trabalhar porque houve uma greve no transporte público, greve de ônibus, de metrô, você pode descontar do salário dele? Sim, em regra pode. Lá no bizu que eu falei sobre esse tema, eu expliquei um pouco com detalhes como a justiça vem decidindo, para que você pense. Mas em regra, não há previsão na lei e poderia sim ser descontado. A terceira opção, o terceiro caso em que também você pode descontar, é no caso que seu empregado vai prestar concurso público. E aí, ele vai prestar concurso público, não foi trabalhar e você não pode descontar do salário dele? Pode descontar, porque não há também previsão na lei para prestar concurso público. É diferente do caso que vimos no caso de vestibular. No caso de vestibular, e hoje os meninos fazem o ENAD, o Enem, aliás, o ENAD é no final da faculdade, mas no caso do Enem, ou no caso do vestibular, poderia descontar, porque há previsão na lei trabalhista. Mas no caso de prestar concurso público, não existe a previsão na lei trabalhista. Se o seu empregado faltou para poder prestar concurso público, ele poderá ter o desconto desse dia de trabalho. Além disso, quando esse seu empregado, ele vai faltar para fazer uma entrevista em outra empresa. Tá aí o nosso quarto caso. O nosso quarto caso é quando o seu empregado se ausenta do serviço na sua empresa porque vai fazer uma entrevista de emprego em outra empresa. E aí, pode descontar dele? Pode. Por quê? Ele foi trabalhar? Não. Então, se ele não foi, ele não rendeu para sua empresa, você pode descontar. Da mesma forma, você pode fazer uma compensação de horas, se houver um acordo de compensação de horas. Mas, se ele não compensou, pode descontar, porque não há previsão na lei. O quinto motivo, o quinto caso que a gente tem é quando falece, morre um animal de estimação do seu empregado. E ele falta porque ele ficou triste com o animal de estimação. Nesse caso, também pode descontar do salário dele. Eu adoro animal. Eu, inclusive, tenho um cão, o Zac, e o Zac é um companheirão. Mas no caso de morte do animal de estimação, infelizmente, a lei não prevê. Então, o seu empregado terá tristeza, mas ele terá que trabalhar. Ou, no mesmo caso, faz a compensação de horas. Bom, e nesse caso ainda, como eu já expliquei em outro bizu também, há aquele CAD, que é o cônjuge, ascendente, descendente e irmão, em que o seu empregado tem direito a 2 dias de ausência, 2 dias que ele não vai trabalhar e não desconta, mas somente no caso de cônjuge, ascendente, descendente e irmão. No caso do animal de estimação, ou até na morte de um amigo, que é o nosso sexto caso, no caso da morte de um amigo, também não pode deixar de comparecer ao serviço. Se deixar de comparecer, será descontado do salário desse empregado. E o nosso sétimo caso é no caso que o seu empregado vai fazer uma mudança de casa. Resolveu mudar para uma outra casa, tá lá feliz arrumando a mudança e deixou de trabalhar. Vai descontar do salário dele.
Ele não pode faltar para poder fazer a mudança. Que ele faça essa mudança em horário que não é o horário de trabalho dele. Faça no dia de folga dele. Porque ele não pode deixar de render na empresa, de trabalhar e para resolver coisas pessoais dele. Não há previsão na lei. Bom, vimos então 7 motivos que às vezes o seu empregado chega lá contando e chega e fala, ah, mas eu tenho direito disso. Não tem. E nesses 7 motivos, realmente pode haver o desconto no salário em virtude da ausência do seu empregado. Espero que você tenha entendido o bizu de hoje, tenha gostado, seja prático para a sua empresa. E tá lá no canal no YouTube, no www.youtube.com/Graciane Saliba, BRS, tá cheio de bizus e terá várias novidades em breve. Espero que você acompanhe, inscreva-se para receber muitas novidades. Até mais!